mudam. Dessa vez, ninguém precisa se molhar inteiro. Basta lavar as mãos. A Selena Gomez participou. O Terry Crews deu o exemplo. E o Arnold Schwarzenegger não apenas lavou as mãos, como também apresentou pra gente o cachorrinho dele. Todas essas celebridades lavando as mãos diante de câmeras estão fazendo algo relativamente novo. Pode acreditar, a importância de lavar as mãos só foi descoberta no século XIX. Durante os 100 anos seguintes, a humanidade foi aprendendo a assimilar esse hábito. Só que ainda falta muito. Em 2009, um estudo do CDC dos Estados Unidos descobriu que 69% dos homens não lavam as mãos antes de sair de um banheiro. Hoje você vai conhecer a história do hábito de lavar as mãos. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Bem-vindo a Viena. Essa cidade é muito importante na história do hábito de lavar as mãos. Na metade do século XIX, as mães dessa cidade enfrentavam um problema sério na hora do parto, a infecção puerperal. Esse tipo de infecção atinge o aparelho reprodutor feminino e normalmente ocorre poucos dias depois do parto. Naquela época, a Universidade de Viena mantinha 2 clínicas obstétricas. Em uma das clínicas, 16% das mães apresentavam a infecção e acabavam morrendo. Mas, na segunda clínica, o índice de mortalidade era bem menor, 7%. Foi o pesquisador Ignaz Semmelweis quem quis entender por que havia uma diferença tão grande nas taxas de mortalidade das 2 clínicas. Não demorou muito para que o Semmelweis descobrisse que parte da equipe da primeira clínica também dava expediente num necrotério, fazendo autópsias. Ele então lançou uma hipótese. Um médico fazia uma autópsia de manhã, saía do necrotério, chegava na clínica obstétrica e realizava um parto. Aí depois, a mãe morria. Culpa daquilo que Semmelweis chamou de partículas cadavéricas, que eram transportadas pelas mãos dos profissionais. A solução para isso era óbvia: lavar as mãos. Para gerar dados para o estudo de Semmelweis, os médicos inicialmente, e só inicialmente, aceitaram a proposta de lavar as mãos. E foi assim que a mortalidade entre as mães caiu de 16% para 3%. Os resultados obtidos por Semmelweis eram convincentes e poderiam ter mudado os procedimentos de todos os hospitais da Europa, só que não. Na época, acreditava-se que as doenças eram provocadas por miasmas. Segundo a teoria miasmática, a infecção puerperal era provocada por odores fétidos que vinham ou da putrefação do solo ou de lençóis freáticos contaminados. Essa explicação era o consenso na época e também era mais fácil aceitar essa ideia do que a triste realidade de que eram as mãos dos médicos que estavam matando as mães. Foi só no final do século XIX que a então chamada teoria microbiana das doenças derrubou a crença nos miasmas. De Robert Koch, que descobriu o bacilo responsável pela tuberculose, passando por Ferdinand Kohn, que se dedicou a compreender a fisiologia, o funcionamento interno das bactérias. E chegando a Louis Pasteur, responsável, entre outras coisas, pela criação da primeira vacina contra a raiva. A microbiologia tinha chegado. A verdade dos micro-organismos poderia ser facilmente constatada nos microscópios e não havia mais nenhuma desculpa para deixar de lavar as mãos. Só que o Semmelweis não viu essa revolução acontecer, não. Ele foi ficando cada vez mais indignado com os colegas que se recusavam a lavar as mãos. Ele acabou sendo chamado de louco e internado num hospício. Ele morreu prematuramente aos 47 anos, quando os guardas da instituição feriram a mão dele. Semmelweis não tinha as condições necessárias para higienizar e tratar o ferimento. Aquela era a última infecção que Semmelweis foi incapaz de evitar. Depois de morto, um texto dele veio a público. Semmelweis escreveu: Quando revejo o passado, só posso dissipar a tristeza que me invade, imaginando o futuro feliz em que a infecção será banida. A convicção de que esse momento deve chegar inevitavelmente mais cedo ou mais tarde alegrará o momento de minha morte. Toda vez que você lavar as suas mãos, lembre de Ignaz Semmelweis
E pense que talvez, só talvez, esse simples gesto, além de te deixar mais seguro, pode ajudar a diminuir a injustiça histórica contra alguém que apostou a vida numa defesa intransigente da ciência, da limpeza e da decência.